Desde sempre, os espíritos interferem na vida da humanidade. Por mais que alguns não creiam, somos espíritos. Deus é espírito. Os seres que ele criou são seres espirituais que existem para alcançar a sua perfeição, o seu aprimoramento ao longo das idades, nessas idas e vindas ao mundo corporal, como o aluno que vai formando o seu arcabouço intelectual por meio das idas e vindas à escola do aprendizado que realiza ao longo do tempo. Desde os tempos mais distantes, travamos contato com os seres espirituais. Se recorrermos à Bíblia judaica, lemos no primeiro livro que no princípio era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. O Espírito do Senhor, Elohim, pairava sobre as sombras do começo, porque no princípio eram as trevas. O Senhor fez a luz, o Fiat Lux. O Senhor foi tirando do seio das águas tudo quanto pôde. Logo, aquelas trevas estavam sobre as águas. Saiu das águas o elemento árido, o continente, a terra, e tudo quanto, segundo o texto do Gênesis, foi feito, o foi com essa matéria que saiu das águas. Encontramos o surgimento do par bíblico Adão e Eva, e depois de serem expulsos do Éden, o Senhor Elohim colocou um anjo, um espírito de espada flamejante para impedir que o casal voltasse a penetrar o Éden. Temos, pois, desde o começo, assinalada a interferência dos espíritos sobre a vida humana. Se havia uma entidade angélica à porta do Éden para impedir a entrada do casal Adão e Eva, é porque esse espírito angélico interferia na liberdade de ir e vir de ambos. Olhamos para os outros povos, além do judeu, e verificamos o surgimento e o desenvolvimento das suas relações com os seres espirituais, o que foi chamado de mitologia. Exatamente porque os antigos criaram entidades, deuses, que eram a imagem e semelhança deles próprios. Encontramos, nesse desfilar de divindades mitológicas, os deuses maiores, entidades que faziam e promoviam o bem, e deuses menores, entidades que promoviam o equívoco, a ignorância ou mantinham esses processos de vida no mundo. Esses deuses não passavam de seres espirituais, eram espíritos. Na mitologia, encontramos as notícias de que vários desses deuses se manifestavam através de criaturas especiais para conversar com a sociedade. Na velha Índia, a Índia védica, milenária, as divindades se comunicavam por meio dos rishis, que eram os sensitivos, os médiuns da época. Na Grécia, as divindades gregas que influenciaram a cultura romana falavam com a sociedade através de pitons, de pitonisas. É o caso do deus Apolo no Monte Parnaso, nas regiões da Fócida, que vinha periodicamente, através da Sibila, falar à pequena multidão aglomerada no seu templo, mostrando essa interferência do pensamento dos espíritos libertos da matéria sobre o pensamento dos espíritos ainda presos a ela, encarnados na Terra. A interferência é global. Em todos os tempos, os espíritos interferiram na vida da coletividade. Também, na atualidade, registramos os espíritos interferindo sobre as nossas vidas. Nunca deixaram de interferir sobre a vida dos encarnados. Afinal de contas, quem somos nós, os encarnados, senão os espíritos temporariamente revestidos de um corpo físico? Quando sairmos do corpo físico pelo fenômeno da morte, voltaremos a ser tipicamente espíritos. O notável codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, teve ensejo de indagar: interferem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta fundamental foi: sim, interferem. Eles interferem a tal ponto que comumente são eles que vos dirigem. Uma vez que eles interferem em nossos pensamentos e atos, interferem sobre nossas vidas, que são forjadas por atos depois dos nossos pensamentos. Essencial saber que somos espíritos e, por isso, sofremos essa investida permanente dos espíritos sobre nossas existências. Todos participamos desse lado espiritual, dessa capacidade de emitir e de refletir pensamentos. Graças a essas ondas que lançamos para o espaço, atraímos entidades semelhantes a nós, seres simpáticos que se afinam conosco. É por isso que, comumente, são os espíritos que nos dirigem. Mas existe uma questão fundamental. Estamos vulneráveis a essas interferências, a essa interferência dos espíritos, sem que nada possamos fazer? Não, não estamos vulneráveis. Através do nosso procedimento na vida, do tipo de pensamento que alimentamos, do tipo de conduta que tenhamos, atraímos as entidades dos mais variados teores. É dessa forma que vamos definindo quais são os espíritos que ordinariamente nos dirigem. São aquelas entidades para as quais abrimos o nosso campo mental. Podem ser do bem ou podem ser da sombra.
Se somos indivíduos interessados no bem, buscando o bem, onde quer que estejamos, seja no que for que façamos, automaticamente podemos garantir que as entidades que nos secundam, que nos influenciam, são de boa índole, são espíritos do bem. Se as nossas ações são negativas, perturbadoras, egoístas, vaidosas, excentricamente desastradas, natural é pensar que as entidades que tomam assento no espaço de nossa vida são entidades desse naipe, dessa estrutura moral. Por isso, através da nossa vivência, do nosso modo de ser e de viver, façamos contato com os espíritos do bem, os espíritos da luz. Admitamos que somos espíritos, que vivemos no mundo encharcado deles, conforme asseverou o apóstolo Paulo, ao dizer que estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Isso mais tarde foi confirmado pela doutrina espírita. Os espíritos interferem nos nossos pensamentos e atos mais do que imaginamos, a tal ponto que, comumente, são eles que nos dirigem. Dessa forma, a nossa felicidade, espiritualmente falando, ou a nossa desdita, depende de nós. As entidades não têm acesso franco à nossa vida senão quando lhes abrimos portas através dos pensamentos e atos de cada dia.